estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Nós, na semana retrasada, paramos exatamente aqui na metade do versículo 8. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Meus irmãos, hoje nessa noite, a partir destes 8 versículos, eu quero falar aos irmãos sobre problemas que vêm para o próprio bem. Já parou para pensar nisso? Nós lemos durante o nosso culto o texto de Gênesis, mostrando coisas que eram ruins, segundo a perspectiva de José, mas que Deus fez com que elas se tornassem, no final, em coisas boas. Deus fez com que o resultado fosse bom ao final. Foi assim na vida de José, é assim também na nossa vida muitas vezes. E no princípio não é fácil de perceber. E às vezes nós vamos passar a vida toda e não vamos perceber que algo que nos causou tanta dor, algo que aos nossos olhos foi tão nocivo, Deus transformou em bem. Pois bem, é isso que acontece nesse episódio. Nós vamos ver que, sobre os nossos olhos, do nosso ponto de vista, talvez aquilo fosse uma grande tragédia, a morte de um servo tão importante como Estevão, no momento de expansão, de desenvolvimento, de crescimento da igreja, mas Deus vai usar aquilo para o bem, vai transformar um problema em algo bom. Pois bem, a igreja recebeu o poder do Espírito Santo e também uma ordem. Se vocês virarem 3 páginas, vão chegar lá no início do livro de Atos, e vão se recordar daquela ordem que volta e meia eu tenho lembrado os irmãos aqui dela. Está em Atos, capítulo 1, verso 8. Talvez este seja o esqueleto, ou, sei lá, o coração do livro de Atos. Atos 1:8 diz que receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o que nós temos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, é exatamente o Evangelho rompendo as barreiras de Jerusalém e chegando até Samaria. Exatamente. E por meio de alguém chamado Filipe. Eu já disse essa frase aqui, e eu não canso de dizer, porque ela é um belo resumo do que nós temos nesta porção de texto que acabamos de ler. A frase é antiga, ela já foi dita muitas vezes, e eu disse que, certamente eu já disse aqui, durante essas exposições no livro de Atos, o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Quem disse isso foi Tertuliano, por volta do ano 200 depois de Cristo. É uma frase antiga, mas que resume muito bem a ideia deste texto. E como eu disse, o que eu quero resumindo todo o texto, eu diria que há problemas que vêm para o bem. Nós vamos ver nesta noite que a perseguição da igreja impulsionou a pregação do Evangelho. E curiosamente, consequentemente,
a igreja cresceu, e a igreja se estendeu até Samaria, e depois até os confins da terra. Nós vamos ver que leigos foram os principais instrumentos de Deus na pregação do Evangelho. E por último, muitos ouviram e viram, e houve grande alegria. São estes os 3 pontos que eu quero abordar a partir desses 8 versos com os irmãos nessa noite. Então, o primeiro deles, a igreja, a perseguição da igreja, fez com que ela crescesse e cumprisse a sua missão. Qual missão? Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Veja que esta perseguição fez com que a igreja crescesse e cumprisse a sua missão. O texto começa dizendo, no verso 1, naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. O que aconteceu antes? A morte de Estevão. Depois da morte de Estevão, o que acontece? Grande perseguição desencadeou-se sobre a igreja. A morte deste servo precioso de Deus foi decisiva para o avanço do Evangelho. Irmãos, às vezes a gente escuta algumas frases que vão se tornando chavão, né? Depois de grandes tribulações, depois de um dia de tribulação, vem a bonança. Mas não foi assim. Depois de um dia de tribulação, Estevão foi morto, executado, assassinado, linchado. O que veio depois? Mais um dia de tribulação. Mais alguns dias de tribulação. Não de bonança. O texto diz que naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja. E o marco decisivo, a morte de um servo precioso de Deus. E vamos lembrar, o que Estevão fez para ter sido linchado daquele jeito? Ele confrontou as autoridades judaicas, falando a respeito do Cristo, apontando o pecado deles e mostrando que Jesus Cristo era o justo, era o Messias, era o Redentor. E ele reafirmou isso na presença do Sinédrio e de todas aquelas autoridades. E aquilo causou o quê? O apedrejamento dele e a perseguição da igreja. Notaram? Olhando friamente para tudo o que está acontecendo, segundo ponto de vista meramente humano, nós temos aqui algo terrível, um problema terrível que se abate sobre a igreja. Antes disso ter acontecido, nós sabemos que os apóstolos já haviam sido espancados, já haviam sido levados perante o Sinédrio, já haviam sido presos, e agora o que nós temos aqui, irmãos, é um avanço dessa perseguição que antes estava concentrada nos líderes, nos apóstolos, agora se espalhando para os membros da igreja, para aqueles que não eram apóstolos, como era o caso de Estevão. A perseguição agora se estende aos crentes comuns da igreja, e não mais somente aos líderes. E o texto diz que tinha ali um mentor, alguém importante, conduzindo toda esta perseguição, que ele estava presente, diz o capítulo 7, verso 58, ele estava presente no apedrejamento de Estevão, é Saulo. E o verso 1 começa dizendo, Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Meus irmãos, o texto começa marcado com um sofrimento, um problema, algo que parece muito ruim. É verdade. Porém, ninguém sofre por Cristo em vão. Ninguém. Ninguém sofre por Jesus em vão. Estevão deu a sua vida, mas a sua vida foi como uma semente que veio a frutificar e dar
fruto em abundância, em grande parte, em vários lugares. E nós podemos dizer que os crentes em Jerusalém eram a semente de Deus. E a perseguição, irmãos, era como se fosse o sopro de Deus, espalhando essa semente para outros solos, para outras terras e fazendo frutificar em muitos outros lugares. Foi o que aconteceu aqui. Deus soprou suas sementes para mais longe. Alguns foram por toda a Judéia, outros por Samaria e até campos mais distantes. Dessa forma, irmãos, Deus transformou algo negativo em positivo. A morte de Estevão parecia uma tragédia, sem sentido algum. Porém, irmãos, guarde bem isso. Nada acontece por acaso, nada. Nem mesmo os piores eventos da nossa vida são por acaso. Nada. Nada acontece por acaso. Deus usou a perseguição do mundo na época para espalhar o evangelho para todo mundo, para que a igreja pudesse abençoar o mundo com as boas novas da salvação, por meio do Senhor Jesus Cristo. O fato de que todos os crentes de Jerusalém, e aí esse todos é um grande número, foram espalhados, diz, todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, diz o verso 2. Então, esse todos é um grande número de crentes, e estes crentes que estavam sendo perseguidos e dispersos por todas as regiões, eram certamente crentes de fala, eram judeus de fala grega. Lembra-se que eu já disse antes, que nós tínhamos aqueles judeus de fala hebraica, como eram os fariseus, e tinham os judeus de fala grega, judeus helenistas, assim chamados. Dentre eles estava Estevão, que era um judeu de fala grega. Então essa perseguição foi mais intensa sobre estes judeus de fala grega, e eles fogem para não morrer, mas alguns permanecem, e os que permanecem são judeus de fala hebraica. Entre eles estavam os apóstolos. Os apóstolos, não sabemos, o texto não diz por qual razão eles também não fugiram. Não sei se a perseguição não veio de forma incisiva sobre eles, talvez pelo fato de um sentimento de obrigação, de responsabilidade, fez com que eles permanecessem em Jerusalém e continuassem testemunhando de Jesus em Jerusalém, que é o que eles continuaram fazendo. A grande perseguição, irmãos, levou a uma grande dispersão. E na providência de Deus, essa perseguição levou os crentes para a Judéia e Samaria, diz o texto. E nós sabemos, olhando mais adiante, até o capítulo 11, que eles vão até a Fenícia, Chipre, Antioquia, vão se espalhando por todo o mundo conhecido daquela época. Estes cristãos perseguidos estão saindo de Jerusalém e esparramando o evangelho para muitas pessoas. Qual é o resultado disso? A igreja continuava a crescer, diz o texto bíblico. Se você avançar um pouquinho, chegar ao capítulo 11, você vai ler que, verso 19, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notou? Olha o que a perseguição produziu: a salvação de muitos. Apesar do perigo que existia em Jerusalém naqueles dias de perseguição,
O texto bíblico registra para nós com muita clareza, precisão, que havia ali alguns homens piedosos e que permaneceram. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, grande lamentação. Alguns homens piedosos permaneceram ali e sepultaram Estevão. Estavam dispostos a arriscar a vida para dar a Estevão um sepultamento digno. Isso significa que a perseguição que havia sido deflagrada ali naquela igreja no primeiro século, não impediu com que homens piedosos honrassem o servo de Deus naquela despedida, que era o momento de sua morte. Muitos homens piedosos o homenagearam e prantearam por sua morte. Veja, o sepultamento aconteceu no mesmo dia, e isso era uma lei na época, porque os judeus não permitiam que o corpo de um homem que fosse apedrejado contaminasse o solo. Eles entendiam que se passasse de um dia para o outro, o solo era contaminado, portanto, no mesmo dia, ele tinha que ser sepultado. Mas não era permitido, dizia o Talmud, que era a tradição registrada dos judeus, que ele não poderia ser pranteado, por ter sido apedrejado. Alguém que morreu apedrejado era como se fosse um blasfemo e, consequentemente, não poderia ser pranteado. Mas o texto diz que estes homens piedosos prantearam a morte de Estevão. Eles botaram em risco a sua vida para honrar Estevão. Pois bem, irmãos, o texto continua. E enquanto eles pranteavam a morte de Estevão, lamentavam e sepultavam Estevão, olha o que diz o verso 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, enquanto crentes piedosos, homens piedosos, estavam ali sepultando e chorando pela morte de Estevão, Saulo devastava a igreja. Lembrando da Ara, assolava a igreja. Meus irmãos, o zelo de Saulo era algo muito grande. Ele parecia alguém descontrolado, querendo acabar com os cristãos. Quando nós continuamos no texto de Atos, e nós já vamos em breve chegar no capítulo 9, nós vamos perceber um pouco mais da história deste homem chamado Saulo, que nós vamos conhecer muito bem como Paulo. Ele não perseguia somente homens. O texto, Lucas, faz questão de registrar para nós que com Paulo não tinha essa história de dia da mulher, não. Mulheres também eram presas e mortas. Arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Ele não perdoava nem mulheres. Homens e mulheres eram presos por Paulo. E nós vamos ver depois no capítulo 9 como é que Paulo se comportava. Nós vamos ver o seu próprio testemunho lá no capítulo 22 de Atos, talvez no ano que vem. No capítulo 26 de Atos, quando ele novamente dá o seu testemunho, ele diz como eu perseguia, como eu maltratava, como eu assolava a igreja de Cristo. Capítulo 9 diz: Saulo ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, quando ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus. Paulo arrasava a igreja de Jerusalém. Nós sabemos que ele chega até Damasco, ele não fica restrito a Jerusalém. Ele busca cartas, autorizações para continuar perseguindo crentes, e ele chega até Damasco, quando ele tem um encontro com Jesus. Mas disso nós falaremos depois. Agora o que nós precisamos ver é, observe o que Saulo estava fazendo, destruindo a igreja. Isso marca para nós a incredulidade de Israel, a incredulidade desses judeus, rejeitando o Cristo. Saulo foi aluno do grande Gamaliel, Atos 22, 3 registra isso. Mas ele estava convencido de que Jesus de Nazaré era um blasfemo. E a conclusão de Paulo
tem um sério problema, mas ele estava muito convicto disso, porque ele, como bom conhecedor da lei, como bom conhecedor de Deuteronômio, por exemplo, Deuteronômio 21, 23, registra que aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. E Paulo, então, diante disso, entende que Cristo era um blasfemo, porque ele morreu pendurado no madeiro, e logo o que ele tinha que fazer? Acabar com os seguidores de Cristo. E ele põe isso na cabeça, ele tem que acabar com esta seita do caminho, com estes que seguem esse tal Jesus de Nazaré. E ele vai perseguir a igreja de Deus o tempo todo, tentando acabar com esta igreja. O problema da conclusão de Paulo, na cabeça dele, Jesus era um blasfemo. Ora, se Jesus era um blasfemo, então a declaração de Estevão e de outros crentes que estavam agora sendo perseguidos, de que esse Jesus era o Salvador, o Messias, o Santo, o Justo. Então, para ele, essa declaração destes homens, inclusive Estevão, que havia acabado de ser apedrejado, era falsa. E se essa declaração é falsa, ele tem que combater estes homens, ele tem que acabar com este movimento. Mas se por outro lado, a declaração destes homens for verdadeira, toda a religião judaica, o judaísmo da época, era um engano, era uma falsidade, e eles estavam errados, caminhando na direção equivocada. Ou seja, aquilo que para Paulo era uma seita, o cristianismo, colocava em risco o judaísmo. E por isso, então, ele vai perseguir estes crentes. E Paulo faz isso com absoluta consciência de que ele está servindo a Deus, está fazendo bem, está servindo a Deus, perseguindo estes cristãos que ameaçavam o seu judaísmo. Paulo fala isso quando escreve aos Filipenses no capítulo 3, como eu persegui a igreja do Senhor, quando no judaísmo eu era zeloso, eu superava a todos da minha época, da minha idade, quanto ao zelo. Ele fala isso também em Gálatas, capítulo 1. Veja, irmãos, antes da prisão de Estevão, quem perseguiam os crentes? Quem é que estava perseguindo os apóstolos ali? Vocês estão lembrados? Eram os saduceus, né? A perseguição mais intensa ali, nos primeiros capítulos de Atos, era dos saduceus. Mas e agora? Quem são? Quem se juntam a eles? Os fariseus, tal qual Paulo era um fariseu. E os fariseus se juntam na perseguição aos cristãos. E então, esta igreja perseguida começa a se espalhar por muitos outros lugares. Paulo, como um animal selvagem, respirando ameaças de morte, buscava destruir a igreja de Deus. Eu pergunto, será que alguém tão zeloso assim como Paulo seria capaz de acabar com a igreja do Senhor Jesus? Será? Será que alguém com tanto zelo assim, tanta importância como era esse homem, seria capaz de acabar com a igreja? Não, porque o Senhor Jesus, lá em Mateus 16, diz: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Paulo estava decidido a acabar com a igreja, mas ele não conseguiria. Ele não conseguiria. Deus tinha outros planos para a sua igreja, e Deus vai frustrar os planos de Paulo, porque o propósito de Deus é a edificação da sua igreja, o propósito de Deus era a expansão da sua igreja, e ninguém, nenhum Paulo, nenhum Pedro, nem qualquer um outro poderia se opor aos planos de Deus. Ele é quem governa, e Ele vai agir usando até mesmo a perseguição dos homens, para fazer com que isso resulte em algo bom para a expansão da sua igreja. Agora, percebam um segundo aspecto importante dentro deste texto. Primeira coisa que nós vimos, a perseguição da igreja, a fez cumprir, a fez crescer e cumprir a sua missão. Agora nós começamos a perceber um segundo ponto importante.
Leigos foram usados, foram os principais instrumentos de Deus na pregação do Evangelho. Notem, leigos, quando eu me refiro aqui, eu estou dizendo que não são os apóstolos, não foram aqueles que foram treinados por Jesus, não foram aqueles que primeiramente foram enviados por Jesus, eram homens leigos, eram crentes comuns da igreja, não era a liderança. Trazendo para os nossos dias, não foram aqueles que fizeram o seminário, não foram pastores, mas foram leigos, crentes comuns, que não foram para o seminário para aprender a palavra, para sair depois ensinando. Foram leigos assim, os principais instrumentos de Deus na propagação do Evangelho. Na história da nossa igreja, irmãos, a história do presbiterianismo no Brasil, os principais instrumentos de Deus foram leigos. Foram homens leigos levando o Evangelho de cidadezinha em cidadezinha, a ponto de hoje termos cerca de aproximadamente 5.000 igrejas, entre igrejas e congregações. O trabalho de leigos é o principal instrumento de Deus na propagação do Evangelho. Note, irmãos, o texto diz agora, no verso 4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Leigos, por onde quer que fossem, eles pregavam a palavra. As perseguições, que eram algo aos nossos olhos mal, ruim, nocivo, vai ser transformado em algo bom. Os apóstolos permanecem em Jerusalém, mas os crentes leigos não. Eles são esparramados, dispersos para várias regiões, para toda parte. E o que eles fazem? Aonde eles vão? Eles pregam a palavra. E isso é bom. Ou seja, algo negativo, a perseguição, Deus transforma em algo bom. Eles pregam a palavra a partir daí, em toda parte. Com muita clareza para nós, que Deus é soberano, Ele quem conduz a história, e Ele usa quem Ele quer e como Ele quer para fazer a sua obra, e Ele usa de modo especial leigos como instrumentos na pregação do Evangelho. Essa dispersão que ocorreu levou a um grande avanço da igreja. A igreja cumpriu efetivamente, estava cumprindo a sua missão, saindo de Jerusalém e entrando agora em Samaria. Veja que neste plano de Deus de Atos 1:8, neste plano de Deus, todos os crentes estão envolvidos. Essa missão não era só para os apóstolos, era para todos os crentes. Todos estavam envolvidos nesta missão de levar o Evangelho a toda parte. Todos estes estavam comprometidos com a agenda de Deus. Eles não estavam preocupados de ficar só em Jerusalém, de pregar só em Jerusalém. Não, a agenda do Espírito Santo era outra. E o verso 5 diz: indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. A agenda do Espírito Santo incluía passar por Samaria, ir a Samaria e pregar lá em Samaria. E isso é muito importante, e cabe aqui uma explicação, irmãos. Por que desse registro feito por Lucas aqui em Atos, sobre Filipe ir em Samaria? Os judeus não se davam com os samaritanos. Vocês sabem disso, havia uma grande dificuldade de relacionamento entre eles. Aliás, não havia relacionamento entre eles. Eles não se davam com os samaritanos, e os samaritanos, consequentemente, com os judeus. Isso é algo antigo, desde dos anos 722, quando os assírios entraram em Samaria, eles tomaram o reino de Israel, as 10 tribos, começaram a trazer outros povos para lá, gente de tudo que era lugar, e misturar com os judeus que ali viviam, e tirar judeus dali e levar para outros cantos. Essa mistura de judeus com outros povos gerou judeus híbridos, mestiços, e esses judeus misturados, como eram conhecidos, eles eram chamados de samaritanos. E
consequentemente, os judeus de judeus, eles tinham bastante dificuldade com os mestiços. E fora isso, os samaritanos construíram um monte para eles, um templo, um local de adoração para eles lá no Monte Gerizim, e eles não adoravam em Jerusalém, e entendiam que lá sim era o lugar certo para adorar. Isso aumentou ainda mais a raiva entre eles. E não bastasse isso, eles ainda relegaram o Antigo Testamento e disseram: não, nós aceitamos só a lei, só o Pentateuco, só os primeiros 5 livros da Bíblia, rejeitamos o resto. Então a Bíblia deles ainda era diferente, para piorar a relação entre eles. E não bastasse isso, irmãos, para piorar mais esse relacionamento, um não gostava de entrar na cidade do outro, não se falavam, evitavam-se, de modo que os judeus, quando tinham que viajar, eles não cruzavam por dentro de Jerusalém, eles davam uma volta muito grande por toda a Pérea, para chegar até o local, até a Galileia, porque eles não entravam no território samaritano. Mas Jesus não, Jesus fez questão de entrar. Jesus fez isso, e ele fez questão de falar com os samaritanos. Na agenda de Cristo tinha falar com uma mulher de uma fama não muito boa, lá num tanque em Samaria. João 4 nós lemos aqui. E Jesus não só falou, como Jesus permaneceu lá por mais 2 dias, e muitos creram nele, diz capítulo 4, versículo 42, e ali muitos creram nele. Jesus fez o quê? Jesus pavimentou o terreno, Jesus lançou os alicerces, onde Filipe, que seria o pioneiro entre os discípulos de Jesus, iria construir o edifício. Filipe iria pregar para os samaritanos, e muitos viriam a crer nele. Diz o verso 5, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão, olha só, é muita gente, ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Oh, irmãos, um judeu falando para samaritanos, e os samaritanos dando unânime atenção. Enquanto os judeus estavam perseguindo, os samaritanos estão dando atenção. Que contraste, irmãos. Veja só. Os samaritanos foi um solo fecundo que Jesus preparou, e agora Filipe estava colhendo frutos. Veja, a pergunta que fica para nós é: qual o preconceito, qual a barreira, qual medo você precisa vencer para falar de Jesus às pessoas que Ele coloca diante de você? Qual é a barreira que você vai ter que vencer para abrir a boca e testemunhar de Jesus às pessoas que Ele coloca diante de você? Talvez a barreira seja cultural, talvez seja o medo, talvez seja a barreira da condição social, não sei. Não sei qual é a barreira que você construiu, ou que alguém, segundo o seu ponto de vista, colocou. Mas qual é a barreira que você vai vencer, que você vai transpor para falar de Jesus Cristo? Porque você precisa falar de Jesus Cristo. Alguém já disse que ou você é missionário ou você é campo, e precisa ser evangelizado, porque não tem meio termo. Ou você fala de Jesus, ou você precisa ouvir de Jesus. Terceira e última lição. Muitos ouviram e viram, e houve grande alegria. O verso 7 diz que os espíritos imundos saíam, e muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E o verso 8 registra: assim houve grande alegria naquela cidade. As multidões que paravam para ouvir a Filipe, ouviram, viram, creram, houve grande alegria naquele dia. O texto diz que a pregação de Filipe veio acompanhada de sinais. Veja,
Não é os sinais que curam, os milagres, não é isso que transforma uma vida, mas é a palavra, quando pregada, quando ouvida, quando crida, que transforma. Aqueles sinais apenas autenticaram a autoridade de Filipe, da sua mensagem. Mas o crer na palavra do Senhor é o que de fato produz a salvação daqueles homens. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ninguém jamais foi salvo simplesmente por causa de um milagre. Talvez no inferno vai ter muita gente que viu o milagre e continuou não crendo. O povo dedicava atenção a Filipe. O texto diz, unânimes, davam atenção à pregação de Filipe. Deus o abençoou ainda fazendo milagres. As pessoas receberam cura física e espiritual. E apesar da grande perseguição que registra o verso 1, houve pregação do Evangelho. E qual foi o resultado? Grande alegria. É assim que termina o texto. E qual foi a razão desta alegria, irmãos? A certeza de que todo o que crê em Jesus Cristo está perdoado. Todo o que crê no Senhor Jesus Cristo está limpo diante de Deus. Todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, creu no Senhor Jesus Cristo, está salvo, está livre da morte e do inferno, da ira de Deus, do medo. A convicção de que todo que crê recebe a vida, produziu alegria. Produz em nós alegria saber que nós somos perdoados através de Cristo. Saber que a justiça de Cristo é posta sobre nós, produz alegria. Oh, meus irmãos, você observou o contraste desse texto? A história começa como? A história começa com uma grande perseguição lá na cidade de Jerusalém. Saulo assolava a igreja. E a história termina no verso 8, com grande alegria na cidade de Samaria. Havia problemas em uma cidade, havia alegria em outra. Quando suas almas são salvas, seus corpos curados, os samaritanos experimentam ali um vislumbre do céu, uma nova terra, de um novo céu, experimentam do poder do Espírito Santo, e o que houve ali foi grande alegria. Que bênção! Samaria estava madura. Samaria era campos branquejando, pronto para a salvação. E lá foi Filipe, e lá foram muitos outros crentes perseguidos para colher muitos salvos em Cristo. Multidões ouviram o Evangelho, creram em Cristo e foram batizadas. E o que isso nos ensina? O que isso ensina para mim e para você hoje? Todo crente deve pregar o Evangelho. Todo crente deve espalhar a semente do Evangelho. Não é só o pastor? Não são só os presbíteros? Os diáconos? Seminaristas? Não! Todo crente tem essa responsabilidade. Talvez você vai dizer, mas pastor, eu não tenho dom de evangelista. É verdade. Algumas pessoas têm este dom e têm uma facilidade muito grande de falar de Jesus e trazer pessoas até Jesus. Talvez você não tenha realmente este dom, mas todos receberam o dom de testemunhar de Jesus, de ser testemunha de Jesus onde Ele te colocar. Você mudou de trabalho? Não foi só porque Deus queria que você ganhasse melhor agora, não. É para você testemunhar lá. Você está naquele colégio lá? Talvez você saiu do colégio particular, veio para o público,
Porque Deus quer que você testemunhe lá. Aquela família atribulada que você tem, talvez seja esse o seu cenário. Deus te colocou nela, para que você testemunhasse do nome dEle lá. Não é só para você receber carinho e amor, não. É para testemunhar dEle lá. Ah, pastor, mas olha, eu tenho passado cada luta, que bênção. Talvez Deus tenha te dado essas lutas exatamente para você abrir a boca e testemunhar dEle aonde Ele te colocou. Lembra-se da igreja? A perseguição, o problema veio para quê? Para o bem. Em 1949, eu vou contar uma história. Se você pesquisar na internet, você vai achar, a história registra isso. Em 1949, quando os comunistas chegaram à China, assumiram o poder, havia 637 missionários cristãos lá na China, em 1949. O governo comunista que assumiu, imediatamente os expulsou da China. E estes 637 missionários foram todos expulsos da China. E se instaurou ali um poder e um governo ateu. Mas eles não fecharam imediatamente as igrejas que lá existiam. Mas as igrejas que existiam e que continuaram existindo ao longo dos anos na China, passaram a ser controladas pelo governo. Elas funcionavam apenas com autorização e com absoluto controle do governo chinês. De modo que intensas perseguições passaram a acontecer na China. E não se tinha facilmente uma autorização para você abrir uma igreja lá. Era uma perseguição. E aí os analistas da igreja começaram a pensar, agora a igreja vai acabar na China. Agora, o que será do evangelho para o povo chinês, uma nação tão grande? E começou então um processo de igrejas secretas, igrejas em casas, e os chineses começaram a se reunir nas casas, muitos secretamente, dentro daquele vasto território chinês. E o que parecia o fim da igreja na China, que tinha naquela época menos de 1 milhão de cristãos, hoje são quase 100 milhões, com toda a perseguição. A perseguição fez com que a igreja crescesse, se espalhasse, cumprisse sua missão em Atos e também tem feito isso nos nossos dias. Este testemunho da história da China é um belo retrato do cumprimento de Atos 1:8 para nós. Um milagre vivo, uma reconstrução de Atos dos Apóstolos 8 também. Você não tem que ser um pastor para testemunhar acerca de Jesus. Ainda hoje nós precisamos de pessoas como Filipe, que não era um pastor, era um diácono. Você precisa se dispor para fazer a vontade do Senhor, para anunciar o seu nome. Ainda hoje nós precisamos de homens e mulheres leigos, dispostos a levar o Evangelho para toda parte, para lugares não explorados e também para lugares já explorados. Por todo o mundo, para toda criatura, em toda parte, essa é a comissão de Deus para nós. Se queremos, irmãos, que haja mais alegria, precisamos pregar o Evangelho. Naquele dia, quando o Evangelho foi pregado, houve salvação naquela cidade e houve grande alegria. Se queremos ver alegria, precisamos pregar o Evangelho. Agora a pergunta que eu faço para encerrar: será que eu e você estamos precisando de alguma perseguição assim? Para sair da zona de conforto e pregar o Evangelho? E dar testemunho de Cristo? Será? O que você deve fazer essa semana
para você compartilhar o Evangelho com aquela pessoa que Deus vai colocar diante de você. O que você precisa fazer essa semana? Você vai responder para você mesmo. Nós somos a igreja que Jesus vai usar para levar a sua mensagem para todo mundo. Nós somos os pés de Jesus e a boca para anunciar. Amém. Querido Deus, suplicamos que o Teu Espírito continue a martelar o nosso coração, Senhor, a nos incomodar, Senhor, profundamente, a nos tirar, Senhor, do nosso comodismo, da nossa tranquilidade, da nossa vida pacata e nos fazer abrir a boca, Senhor. Nos fazer, Senhor, anunciar a Tua palavra, anunciar a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, quantas pessoas estão morrendo sem ouvir a Tua palavra e nós estamos aqui calados, Pai. Quantas pessoas estão se perdendo aí fora, Senhor, se entregando ao pecado, totalmente escravas no lamaçal do pecado. E nós temos um tesouro tão precioso, ainda que em vaso de barro que somos nós, e precisamos compartilhar. Senhor, não permita que, depois de ouvir a Tua palavra, saiamos daqui do mesmo jeito. Não permita, Senhor, que saiamos daqui ainda acomodados e confortáveis, mas que de fato a Tua palavra nos incomode, nos deixe inquieto, nos perturbe profundamente. Senhor, que nos tire o sono, mas que nos incomodemos a tal ponto de amar pessoas, de se importar com elas, de gastar tempo, vida, recursos, aquilo que o Senhor nos dá, para falar do Teu amor para as pessoas. Senhor, não faça de nós pessoas que são apenas consumidoras, que ouvem, recebem, se alimentam e não se importam em repartir, não se importam em testemunhar. Incomoda-nos como igreja, Senhor, para que possamos cumprir esta missão de testemunhar do Senhor na nossa Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Usa a nossa vida, Senhor. Peço em nome do Senhor Jesus,